Não temos pressa, mas não percamos tempo. José Saramago traz a reflexão sobre a passagem do tempo e por que não adicionar os cuidados precoces para se garantir um envelhecimento saudável. E nesse contexto, o uso de cannabis está recebendo cada vez mais atenção. Para entender os potenciais benefícios medicinais da planta para o envelhecimento saudável, nós conversamos com a médica geriatra, a doutora Gabriela Mânica. E eu acho que é isso, a gente vê tantos pacientes idosos dependentes, debilitados, e a gente acredita que o envelhecimento é isso. Não, o envelhecimento é assim porque as pessoas não planejaram o envelhecimento, porque se a gente planejar músculo, osso, saúde cognitiva, a gente previne aí pelo menos 50% das doenças que levariam a gente a perder a nossa funcionalidade, sabe? Então, é muito legal quando a gente começa a pensar nisso e ver como é possível fazer essa construção ao longo da vida. Ela explicou como os fitocannabinoides podem atuar na área da geriatria para proporcionar um envelhecimento saudável. A cannabis tem um potencial anti-inflamatório e antioxidante muito importante, neuroprotetor, o THC tem se mostrado cada vez mais, estudos matérias antes falavam de uma forma polêmica, né, que a maconha, a cannabis tinha um potencial de matar neurônios, de ocasionar perda neuronal, e hoje a gente vê que ao contrário, na verdade, tanto o CBD quanto o THC tem um potencial neuroprotetor e por isso tão indicada e tão bem indicada e utilizada nos quadros demenciais. Então, além de ser um potente anti-inflamatório, antioxidativo, neuroprotetor, ela tem funções como ansiolítica, sedativa, relaxante, analgésico, que a gente consegue substituir medicamentos tão utilizados nessa fase, nessa faixa etária da vida. Então, a gente consegue substituir medicamentos que são muito utilizados e que causam muitos efeitos colaterais, enquanto a gente consegue tratar sinais e sintomas que ao longo da vida são fatores de risco para desenvolvimento de doenças graves, como, por exemplo, a insônia é fator de risco para desenvolvimento de doença cardiovascular, AVC, infarto, na mesma proporção que o tabagismo. Então, o tabagismo é uma coisa que a gente se preocupa tanto, que a gente fala tanto para o paciente cessar o tabagismo, a gente faz campanhas para cessar o tabagismo, só que a insônia aumenta o risco cardiovascular na mesma proporção. Então, a gente precisa se preocupar também com a insônia, tratar a insônia, e aí entra o uso terapêutico da cannabis para tratamento, controle da insônia. Estresse e ansiedade, a gente já sabe também que estresse aumenta risco cardiovascular, aumenta risco de demência, ansiedade, quadros depressivos aumentam o risco de demência. Então, quando a gente consegue fazer um controle aí efetivo desses quadros ao longo da vida, a gente vai proteger esse paciente do desenvolvimento de um quadro demencial, do desenvolvimento de um quadro de uma doença cardiovascular. Então, a aplicabilidade dos fitocannabinoides é muito ampla, né? Em todas as fases da vida, mas principalmente aí nessa faixa etária, ela tem uma gama de uso muito ampla. A doutora também esclareceu de que maneira acontece a atuação dos fitocannabinoides, como o CBD e o THC, no nosso sistema endocannabinoide. Hoje a gente entende, conforme a gente vem estudando cada vez mais sobre a cannabis e a terapia do uso da cannabis como medicina, como medicamento. Nós descobrimos, então, desde a década de 90, foi elucidado um sistema endocannabinoide. Então, nós entendemos hoje que nós temos receptores para substâncias, nossos próprios endocannabinoides. Daria para a gente falar que nós produzimos, sim, a nossa maconha natural, nós produzimos endocannabinoides que são responsáveis aí por um equilíbrio do nosso corpo, por homeostase. E como diversos sistemas no nosso corpo envelhecem, se tornam deficitários, isso também pode acontecer com o nosso sistema endocannabinoide, através de eventos estressores ao longo da vida, doenças crônicas. O nosso sistema endocannabinoide pode se tornar deficiente, insuficiente.
e nós não produzirmos a quantidade necessária de endocannabinoides. E para isso, usar então os fitocannabinoides, as moléculas provenientes da planta, que vão colocar o nosso corpo em equilíbrio novamente. Então, sim, esse é o grande benefício aí do uso da cannabis, e os potenciais, né, das moléculas são anti-inflamatórias, antioxidantes, tem uma questão importante de neuroproteção, por isso hoje tão bem indicada no tratamento e aí acompanhamento dos quadros demenciais. É um potente analgésico, relaxante, sedativo, então entra como um potencial em comparação a outros medicamentos que têm efeitos colaterais bem importantes. Então a gente tem tantas aplicações aí dos fitocannabinoides, funções e benefícios, e esse auxílio aí no processo de envelhecimento. E no Brasil e no mundo é uma tendência que as pessoas estão começando a cuidar do processo de envelhecimento cada vez mais cedo. E sobre isso a doutora confirmou essa preocupação com a qualidade e o envelhecimento saudável. É uma tendência, sim, eu tenho observado muito em consultório. Quando eu fui fazer geriatria, eu tinha esse intuito mesmo de alcançar pacientes cada vez mais jovens. E ao falar sobre isso, a gente falar sobre a importância do gerenciamento do envelhecimento, do planejamento do envelhecimento. Quando a gente fala isso nas redes sociais ou a gente torna essas informações acessíveis para as pessoas, eu noto que cada vez mais existe um interesse em iniciar esses cuidados e esses planejamentos mais cedo. Então, hoje eu acompanho, sim, pacientes na casa dos 30 anos, dos 40 anos. Eu tenho um paciente bem emblemático, assim, que me procurou com esse intuito quando ele passou com a filha dele na pediatra e viu que a pediatra cuidava da filha de uma forma muito ampla e se tornava referência para a filha dele. E ele falou, poxa, eu queria ter uma pediatra na minha vida. E ela falou, procura uma geriatra. E ele me procurou, ele me encontrou e hoje eu acompanho ele. E assim, muito jovem, 42 anos, a gente já detectou inúmeras coisas para mudar aí, nódulos que foram retirados e biopsiados. Então, cada vez mais as pessoas se dão conta que é muito mais fácil a gente prevenir as doenças do que apenas remediar mais tarde. Então, acho que o papel do geriatra não é só cuidar do paciente idoso, mas sim entender toda a fisiologia do envelhecimento e atuar aí durante a vida para planejar um envelhecimento bem-sucedido. Essa foi mais uma entrevista do portal Cannabis e Saúde, e a matéria completa vocês encontram no nosso site.